Igreja, amém? Fiquei até preocupado aí porque chamaram meu nome completo. Lembrei até quando a mãe da gente chamava o nome completo, era problema, né? Vamos lá, abra sua Bíblia por gentileza. Aos Romanos capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 28. Eu vou ler aqui na minha Bíblia na versão NVI. Pedir que também seja projetado aí nas telas para que você possa acompanhar. Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 28. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Também ficou fácil, né? Na tela aí, né? Amém. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. E quando lemos aqui a tua palavra, Senhor, pedimos que o teu Espírito fale aos nossos corações, nos dando a porção, Senhor, que precisamos nesta noite. Que possa produzir, Senhor, algo, ó Deus, novo em nós, para a nossa caminhada como filhos do Senhor. Nos ajude assim, oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Paulo, quando escreve aos Romanos, mais especificamente neste capítulo 8, ele relata da nova vida que agora os irmãos da igreja ali em Roma e todos quantos tiveram a experiência do novo nascimento em Jesus, agora poderiam experimentar. Uma vez que foram alcançados pelo ministério de Jesus, pela salvação em Jesus, que teve como propósito cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era esta, que todos fossem salvos. Esta mesma palavra, por mais que foi escrita há tanto tempo, ela nos alcança no tempo presente. Porque outrora, antes de sermos alcançados pelo amor de Deus, nós também vivíamos por nossa conta e risco, sujeitos à condenação que estava sobre o mundo e também sobre toda a humanidade. O próprio livro de Romanos, ele faz questão de frisar isso no início dele, que a ira de Deus estava sobre todos. E esta ira era exatamente a condenação. Mas uma vez que nós experimentamos a nova vida, nós temos a oportunidade agora de vivê-la de forma diferente. Essa expressão ou o cumprimento dessa novidade de viver essa vida que Deus nos oferece, essa nova vida, a forma de se viver está lá em Gálatas, capítulo 2, no verso 20, que diz que nós já fomos crucificados com Cristo, já não vivemos mais, mas quem vive em nós é o próprio Cristo, e ele diz ainda que agora a vida que vivo no corpo, vivo-a na fé
no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Este contexto não é difícil de ser compreendido. Nós temos até maturidade de sobra para saber como viver esta nova vida e desfrutar de tudo que Deus tem para nós nesta vida. Tudo que Ele tem para nos proporcionar. O problema reside, então, no conflito interno que nós nos vemos. Aquilo que nos cerca. Porque aquilo que queremos fazer, nós não fazemos. Aquilo que às vezes Deus espera de nós, nós agimos de forma diferente. É como se todo dia, se toda vez pela manhã, nós que somos filhos de Deus, oramos, fazemos o nosso devocional e pedimos então a Deus que conduza todo o nosso dia. Mas aí, de repente, nós começamos a nos deparar com uma batalha interna. Falamos, por vezes, o que não deveríamos falar, ou fazemos aquilo que não deveríamos fazer, em palavras, em atos, e chega uma hora que o dia vai se esvaindo, também parece que nós vamos perder a batalha. E aí nós dizemos, alguém pode nos ajudar? E isso é o que queremos saber todos os dias. Quem pode nos ajudar? Ou se estamos sozinhos nesta batalha, no enfrentamento desta batalha. Romanos 8 é a resposta para essa pergunta. A solução é viver de acordo com Deus, permitir que as ações dele em nós possa produzir tudo o que precisamos. E a cooperação destas ações nos levará a viver segundo o propósito de Deus para nós. É por isso que Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E este bem é o próprio Deus que vai produzir para nós. Não é a nossa vontade ou não é a nossa ação que vai fazer com que nós experimentamos esse bem. Mas é o próprio amor de Deus, externado nas ações do Espírito Santo e de Jesus que se entregou por nós, é que vai nos permitir viver e que todas essas coisas, de fato, cooperem para o nosso bem. A pergunta para nós começarmos a refletir: você ama a Deus? Porque o bem e a cooperação de todas as coisas, a própria palavra diz que vai ser para aqueles que amam a Deus. Então eu gostaria de convidá-los a chamá-los para refletir sobre a seguinte questão: tudo que Deus faz versus tudo o que nós fazemos. Não temos como contabilizar isso, mas eu te convido a, durante esta mensagem, abrir o seu coração e deixar que o Espírito venha trazendo à sua memória tudo o que Deus faz por cada um de nós e o que realmente estamos fazendo. Porque todas essas coisas que estão aqui são ações de Deus em nosso favor. É aquilo que Deus se propôs a fazer pela humanidade.
e para o bem da humanidade. Não é simplesmente tudo que estamos sujeitos de forma, vamos dizer assim, aleatória. Olha, hoje eu vou para o trabalho, amanhã eu não posso ir a determinado lugar porque o tempo está chuvoso. Não é isso. Eu entendo que Paulo estava dizendo aqui, olha, essas coisas que cooperam para o bem do Filho de Deus é a própria ação de Deus. E quando diz que todas as coisas, porque o que Deus tem para nós é tudo, é 100%. E Ele não deixa nada de fora. Mas eu gostaria aqui de trazer algumas coisas dentro deste texto de Romanos 8, que Paulo escreve que Deus faz, que Deus continua fazendo. E a primeira dela está no primeiro versículo deste capítulo 8. É justificar o homem, a mulher, o ser humano da condenação. Olha o que diz no capítulo 8, versículo 1, que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso é uma grande verdade. Portanto, não há condenação. Que traz uma conclusão maravilhosa: justificação. E a base dessa conclusão é uma só: os que estão em Cristo Jesus. Eu te pergunto nesta noite, você já entregou a sua vida para Jesus? Você está em Cristo Jesus? Quem está, diga amém. Então, para nós que entregamos a nossa vida, esta conclusão, ela é real. Não há condenação. Mas o que Deus fez aqui? Porque é isso que nós estamos trazendo. As ações de Deus. Ora, a humanidade já estava condenada. A palavra fala que já estávamos em condenação. E para exemplificar exatamente essa justificação, Paulo, ele dá um exemplo de um casamento. Ele faz uma comparação ao casamento. E ele diz que como a mulher está ligada ao seu marido pelo matrimônio, e uma vez que ela firmou este pacto, ela firmou esta aliança, essa aliança é inquebrável e ela não pode se desfazer enquanto não ocorre uma ação. E esta ação é a morte. Ele diz que o casamento é uma união física e só pode ser rompido também por uma causa física, no exemplo que ele dá. E ele diz o seguinte, olha, enquanto ela está ligada a esta aliança, ela não pode fazer uma nova aliança. Ela não pode ter uma nova vida. E ele diz o seguinte, olha, este casamento é a representação. E o Senhor, ou o noivo ali, ou o marido, é a lei. E a noiva ou a esposa era cada um de nós, quando estávamos presos sobre o jugo da lei, que nos condenava para a morte. Mas o que então rompia esse vínculo para que ela pudesse ter uma nova vida? A morte. E foi exatamente isso que Deus fez por amor a mim e a você.
não a nossa morte, mas Jesus, enviado pelo Pai, tomou o nosso lugar, foi à cruz do Calvário e morreu em nosso lugar. Para que com a morte nós experimentasse o rompimento da lei do pecado. E assim, tivéssemos a oportunidade de nascer de novo, mas agora para uma vida em Cristo. Para uma vida com Deus. Não mais vinculados à condenação, mas agora uma nova aliança, um novo pacto para a vida eterna. E este pacto se consumiu, ou se consumou, com o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para nos dar direito a esta tão preciosa herança. Isto foi o que Deus fez. Enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Eu creio que, da mesma forma que Deus falou comigo enquanto eu refletia sobre essa mensagem, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração também. Porque parece que é uma coisa simples, mas foi um preço de uma vida no meu lugar e no seu lugar para nos dar direito a uma nova vida. Era isso que Paulo estava dizendo ali, olha, agora vocês têm uma nova vida, não há nenhuma condenação, vocês foram justificados. E eu fiquei pensando, meu Deus, se a reflexão é para o que Deus faz e o que eu faço, eu já comecei perdendo mais de muito. Mas contabiliza aí. Diga para o seu irmão, olha, vira para o lado e fala assim, ó, está 1-0, hein? Mas tem mais. Com o livramento da condenação, Deus também, Ele operou para nos trazer a liberdade. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 8 de Romanos, que por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Sabe o que a palavra diz? O que ela quer dizer quando ela diz que nós fomos, e aí se aplica não só para os romanos, mas também para nós, o que quer dizer que quando nós fomos libertos, quem recebe liberdade? Quem é? Ou quem foi escravo? Receberam a libertação em Jesus. As cadeias foram quebradas. O véu se rasgou para que nós tivéssemos acesso a Deus. Ele nos permitiu sermos livres em Cristo Jesus. E agora nós podemos dizer, e como cantamos, que nós somos livres. Porque o Senhor providenciou esta liberdade para nós. É a segunda coisa que Deus fez aqui que eu quero enfatizar nesta mensagem. Primeiro, nos livrou da condenação. Segundo, nos deu a liberdade.
Fala para o seu irmão aí, ó, 2-0, hein? E ele continuou. Olha, além de nos dar a liberdade, ele também nos deu o Espírito Santo para a nossa santificação. Em Romanos capítulo 8, no verso de 12 a 13, a palavra diz que, portanto, irmão, nós estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra ela nos declara que a nova vida em santidade que agora Deus nos dá é a sequência do ato da justificação. Então, desse momento em diante, cada pecado é uma contradição de quem somos. Porque nós já fomos livres da condenação e nós já fomos libertos. E agora Ele nos dá o Espírito Santo para não entrarmos em contradição, porque cada pecado é uma contradição de quem somos. E por consequência disso, é destruidor dessa nova vida que vive dentro de nós. É um dano pessoal que afeta a nossa vida diária. E uma vez que agimos assim, ela vai demonstrar o nosso fracasso em viver uma nova vida que Deus nos oferece. Esta grande dádiva, então, que recebemos de Deus, o Espírito Santo, tem um papel fundamental na nossa santificação. No processo de nos tornarmos mais parecidos e semelhantes com Cristo. Porque o Espírito Santo nos leva à regeneração, nos separa do pecado e nos aproxima de Cristo, nos colocando na posição de filhos e filhas de Deus. Todas essas coisas, nós sabemos que Deus age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é nos salvar, é nos livrar da condenação, é nos tornar livres, é nos dar o Espírito Santo para nos guiar e nos direcionar, para permear a nossa vida, para que as nossas ações correspondam às ações do Filho de Deus. Mais uma coisa que Deus nos dá, e até então não entramos com nada. Tente imaginar quanto vai terminar este placar. Faz um exercício agora. Tenta imaginar 5, 10, 100. Você consegue pensar o quanto Deus tem para você? O quanto Deus pode fazer? A nossa mente não é capaz de imaginar, porque a palavra diz que Ele age em todas as coisas. Efésios 3:20 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Ainda em 1 Coríntios 2:9, a palavra fala que, todavia, como está escrito, o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu, nem se passou pela mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Nós não somos capazes de dimensionar, de quantificar todas as coisas que Deus tem reservado e preparado para nós. A nossa mente não é capaz de acompanhar as ações de Deus. E mesmo quando não vemos, não ouvimos, Ele está agindo em nosso favor. Quando saímos de nossa casa, quando vamos fazer os nossos afazeres, quando Ele preserva de nos levar e nos trazer com vida, com saúde, quantos livramentos que Ele nos concede ao longo do dia, a nossa família que Ele está guardando, a nossa casa que Ele está preservando, o nosso lar que está sendo livres e libertos do devorador, as nossas finanças que Ele trabalha em nosso favor. Não somos capazes de quantificar, mas Deus, Ele está trabalhando em nós. E uma vez que Ele nos dá o Espírito, Ele também nos torna filhos por adoção. Ainda em Romanos 8, no verso 15 a 17, a palavra diz que, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha o que Paulo diz lá no versículo base desta mensagem, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. Estas são as ações de Deus em nosso favor. Porque um dia Ele nos chamou e nos elegeu para esta nova vida. A palavra em 1 Pedro, capítulo 1, diz que nós fomos escolhidos segundo o pré-conhecimento de Deus para a obra santificadora do Espírito Santo e para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do sangue de Jesus. Ele escolheu a mim e a você para nos tirar da escravidão, para nos livrar da condenação, para nos tornar livres, para dar a nós ao Espírito Santo. E para nos fazer viver uma nova vida. Quando vemos essas grandiosidades de Deus para a nossa vida, e aí analisamos quem somos nós e o que temos em troca para oferecer, a não ser a nossa adoração, o nosso louvor. Mas quando analisamos aquilo que Deus fez por nós e o que temos feito, nós vemos que quão pobres somos. Como ouvimos na mensagem hoje pela manhã, né? Quão simples, quão necessitado, quão fragilizados nós somos. Mas que bom que o amor de Deus alcançou a mim e a você. Essa adoção no Novo Testamento significa ser colocado como um filho adulto. Nós chegamos à família de Deus por meio do nascimento. Mas quando nascemos na família, Deus nos adota e nos dá uma posição
de adulto. Ele já começa a nos dar uma posição de maturidade para agora sabermos fazer boas escolhas, para reconhecermos tudo que Ele tem feito por nós. Porque o bebê, o recém-nascido, não pode andar, não pode falar, não pode tomar decisões. E também ainda não pode usufruir da riqueza da família. Mas o Filho de Deus, adulto, como Ele nos adotou, pode usufruir da riqueza espiritual, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Até aí, tudo bem, né? E só coisa boa que Deus fez por nós. Mas o versículo 17, o final que nós lemos, diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Opa, peraí. Ninguém havia falado em sofrimento. Ninguém havia falado em problema. Era só bênção. Só para a direita, para a esquerda, à minha frente, para trás e por todo lado sou abençoado. E é só bênção, e é Deus operando, e é Deus trabalhando. Mas lembra que eu falei que nós vivemos uma guerra, uma batalha, uma luta, que todo dia nós travamos. E a forma que nós vamos conduzir, ou que nós vamos enfrentar, é que vai decidir se nós vamos ter vitória ou não, se nós vamos tomar a posição como filhos de Deus e romper todos os obstáculos. Porque tem o sofrimento. Da mesma forma que ele sofreu, as mesmas adversidades. E o Senhor ainda, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele fala uma coisa que nós não podemos esquecer. Ele fala assim: eu venci o mundo. E às vezes a gente até ouve, né? Alguém dizer assim, e Jesus disse, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Não, já está vencido. Se Deus já agiu em nosso favor, se Ele já fez, já está consumado. O que nós temos que fazer é agarrar a vitória. É só tomar posse da vitória. Mas tem as adversidades. E a quinta coisa que eu quero trazer aqui é que Ele nos dá segurança em meio às adversidades. Este sofrimento ou os problemas que nós vamos enfrentar como filhos de Deus não é nada comparado àquilo que Deus tem para nós. Ainda em Romanos 8,18, ele diz assim, Paulo diz que considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados que a glória que em nós será revelada. Paulo escreveu que a situação podia ser até difícil. E ele relata sofrimento, inutilidade, escravidão, decadência e dores. Mas ele diz uma coisa, eu e você, como co-herdeiros de Cristo, não olhamos para as adversidades. Nós olhamos para a glória que está preparado para nós. E essa glória nós já experimentamos todos os dias. Essa grandeza de Deus nós já experimentamos todos os dias da nossa vida. Porque por mais que o nosso corpo físico possa padecer, possa às vezes sofrer pelas adversidades que nos cercam, mas como nós temos a fé e a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós que amamos a Deus sabemos que Ele não nos deixará vacilar, Ele não nos deixará cair, Ele não nos deixará
sozinhos, mas Ele vai agir estendendo a mão para nos fazer caminhar em segurança. E é isto que Ele nos dá como um dos benefícios para trilhar a nossa vida como filho de Deus, para vencer as batalhas do dia a dia, para romper a guerra. Ele nos dá segurança em meio às adversidades. Se eu fosse resumir em 3 palavras aquilo que Deus demonstra na sua palavra para nós, e são inúmeras, mas é a justificação, a liberdade e a segurança. Porque não tem nada mais importante do que nós, naquilo que fomos fazer, nós caminharmos com segurança. Eu vou até aqui, e me veio à memória agora, um testemunho, né? O que o pastor contou pela manhã aqui, quando ele estava numa ambulância e o motorista estava em alta velocidade, fazendo manobras, mas ele se sentiu seguro, porque aquele profissional estava capacitado para fazer aquelas manobras. Agora eu quero que você entenda uma coisa. O nosso Deus que não tem limites. Imagina, ou tome posse daquilo que Ele pode fazer por mim e por você, para nos fazer conduzir em todos os momentos da nossa vida em segurança. Para tudo que formos fazer, o medo não se alojar e não se abater sobre nós. Mas em meio às diversidades, em meio às dificuldades, nós cantarmos a segurança que temos em Jesus. Nós exaltarmos esta segurança que nos faz trilhar pelo caminho, por mais que as coisas estão difíceis, por mais que os obstáculos se levantam, por mais que buracos apareçam em nossa frente, mas nós pisamos seguro, com fé, naquele que está estendendo a mão para nos fazer caminhar em segurança. Por isso que o salmista diz que, por mais que ele andasse pelo vale, pela estrada que atravessa o vale da sombra da morte, ele não vai temer mal algum, porque o Senhor estava com ele. E o Senhor está com cada um de nós. O Senhor está com você. O Senhor está com a sua família. O Senhor está nos seus negócios. O Senhor está em todas as coisas, porque Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Diante desta segurança, não temos como andar tristes ou tristonhos. Eu peguei aqui a letra do louvor do cantor cristão e o tema da música é exatamente segurança. Os homens até cantaram aqui em um culto e diz assim que vivo feliz, pois sou de Jesus. Porque nós somos eleitos, chamados pelo pré-conhecimento de Deus desde a fundação do mundo. Sou por Jesus herdeiro de Deus e Ele me leva à glória dos céus. E aí o cantor diz, canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Ele fala assim, ao seu amor me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. E sempre vivendo em seu amor me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz pela bondade do meu Jesus. É o cântico da alma segura por Deus. O cântico da vida
que a sua solidez, que o seu porto é o Senhor Jesus. Porque Ele faz, Ele age em todas as coisas. Se coloque de pé, por gentileza. Espero que você tenha feito a reflexão do que estamos fazendo. Nós poderíamos dizer aqui que tem duas coisas que precisamos. Seria a nossa parte, que é o amor a Deus. Porque a palavra fala que Ele age pelo bem daqueles que amam a Deus. Mas a própria palavra diz também, em João capítulo 4, se eu não me engano, verso 9 ou verso 19, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, até então, nós não entramos com nada. Mas a palavra fala também que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos crer. E para crer, nós precisamos de fé. Mas a palavra fala também que a fé é dom de Deus, que não vem de nós mesmos, mas é Ele que nos concede. Continuamos sem entrar com nada. E tem um louvor que diz, um cantor que ele expressa exatamente isso. E ele fala bem assim: eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. E que essa felicidade é porque ele tem essa sociedade com Deus. Mas depois ele reconhece que ele entrou com a fé que o próprio Deus deu a ele. Então, na verdade, ele não havia entrado com nada. Mas podemos virar este placar, não virar, mas contribuir a ele, de tomar posse da nova vida que ele nos dá e vivermos segundo os seus preceitos, em obediência aos seus mandamentos. Eu não sei o que você precisa falar com Deus nesta noite, mas o Espírito Santo que nos regenera, que nos liga a Ele, possa ter liberdade de trabalhar em cada um de nós. Por certo, sempre há algo para melhorarmos na nossa aliança com Deus, no nosso relacionamento com Ele. Enquanto cantamos o louvor, eu convido você a fazer a sua oração. E se você assim sentir, pode vir aqui à frente, para que possamos orar junto, receber a unção e que Deus possa nos abençoar.